Olá, senhores, é Pedro aqui, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre todas as minhas impressões do novo filme do Capitão América, Admirável Mundo Novo. Então, esse vídeo é sem spoilers e eu espero de verdade que você curta o que eu achei. Bom, vamos lá. O MCU ele tem um histórico de deixar pontas soltas, referências e cenas pós-créditos que nunca são resolvidos. E esse filme tenta fechar algumas dessas lacunas. Infelizmente, ele não consegue. Nos trailers, nós vimos vários spoilers de praticamente todo o filme. Então, se por um acaso você ainda não tiver assistido nenhum dos trailers, continue sem assistir. Essa é a minha indicação. Eles mostraram muito o Hulk vermelho no material promocional. E eu até entendo. Até porque eles precisavam de algum apelo para que as pessoas tivessem um verdadeiro motivo para assistir esse filme. Mas, Azevedo, e o Capitão América do Sam Wilson, interpretado pelo ator Anthony Mackie? Infelizmente, eu acho que esse não é um bom motivo. E eu já volto nesse assunto, porque isso vai render muito hate e muita reclamação do que eu vou falar por aqui. Lembrando que a série Falcão e o Soldado Invernal mostraram a transição do Capitão América do Steve Rogers para o Sam Wilson, que agora estreia seu primeiro filme solo. Porém, na minha humilde opinião, o filme parece um episódio bônus de Falcão e o Soldado Invernal. O filme ele tenta emular o tom de Soldado Invernal, trazendo elementos de espionagem e política. No entanto, a execução não é tão bem feita assim. A química entre Anthony Mackie, que é o Sam Wilson, e o Danny Ramirez, que faz o papel do Joaquim Torres, funciona muito bem. Cal Lumbry volta como Isaiah Bradley, o Capitão América Negro, esquecido em uma atuação impactante. O filme ele explora a dificuldade de Sam em preencher o legado de Steve Rogers, sendo que em 5 minutos do filme eles falam Capitão América umas 10 vezes, como se tivessem a necessidade de ficar o tempo todo informando para o telespectador que agora o Sam é o Capitão América, o que me pareceu no mínimo forçado. Outro ponto importante é que o antigo Falcão não tem o soro do super soldado, e isso é algo que a trama aborda algumas vezes. Fora que eu queria fazer uma pergunta para vocês, de verdade, você imagina o Sam um dia liderando os Vingadores? Com todo o respeito que eu tenho pelo ator e pelo personagem, não tem como imaginar isso. O filme tenta manter o MCU mais pé no chão, com foco no mundo real e sua política, mas também inclui um cadáver celestial gigante e um Hulk vermelho, o que não é pouca coisa. Harrison Ford interpreta Thunderbolt Ross, agora então presidente dos Estados Unidos. Inicialmente eu estava um pouco preocupado que Ford estivesse apenas cumprindo tabela pelo dinheiro, mas ele entrega uma performance convincente. Seu personagem é um dos mais complexos do filme. Agora, o que acontece no filme? O filme se passa 2 anos após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal. O novo Capitão América, que é o Sam Wilson, e o novo Falcão, que é o Joaquim Torres, se envolvem em um conflito internacional sobre o adamantium encontrado na Ilha Celestial. Isso os coloca em um confronto com o presidente Ross, que está envolvido em uma conspiração liderada por Samuel Stern, o líder. Sim, o Hulk vermelho aparece no filme, ele se torna uma ameaça séria e sua transformação em Hulk vermelho acontece de forma interessante e assustadora. O filme tenta ser um thriller político, no estilo Tom Clancy. Reforçado pela presença de Harrison Ford como presidente Ross, a trilha sonora intensa e as cenas de ação remetem a Capitão América e o Soldado Invernal. Se esse for o seu filme favorito do MCU, há algo para gostar aqui. Mas se você prefere Capitão América Guerra Civil, pode sair um pouco decepcionado. Percebe também que o filme não se inspira apenas no Soldado Invernal, mas em vários filmes do MCU. Parece uma mistura de várias ideias jogadas juntas para criar algo novo. Até existe uma pitada no estilo 11 Homens e um Segredo, mas não funciona muito bem. Em alguns momentos, os personagens parecem esquecer coisas importantes do universo compartilhado da Marvel, o que é apenas preguiça de roteiro, o que provavelmente você vai amar. O Sam Wilson ele enfrenta desafios reais como Capitão América, existe sim uma química entre os personagens principais, tem o retorno do Isaiah Bradley, numa história comovente, o humor e a crítica política do filme são interessantes e existe uma épica batalha aérea sobre a Ilha Celestial. A cena no final é incrível e vale o ingresso. O diretor Jules Zona claramente aprendeu algumas lições com o filme Top Gun Maverick. Algumas atuações em destaque. Harrison Ford encaixa perfeitamente no MCU e entrega uma performance forte. Anthony Mackie continua a evoluir o papel, misturando os ataques com o escudo do Capitão América com manobras acrobáticas do Falcão. E aí veio o ponto crucial, na minha opinião. Sendo muito sincero, e depois de ver esse filme, e depois de ver a série, eu percebo que a escolha da Marvel,
que foi uma escolha principalmente pensada em lacração, não foi uma escolha acertada. Na minha opinião, tudo levava a crer que o manto do Capitão América seria pego pelo Bucky. E eu acho que essa teria sido uma ótima escolha e uma melhor escolha. Eu, sinceramente, depois desse tempo todo, não consigo ainda assistir o personagem do Sam Wilson como se fosse o Capitão América. Aliás, ele é tudo menos o Capitão América. Ele tem asa, ele voa, ele atira flechas, ele faz uma série de coisas. Tem até uma roupa wakandana. Agora, ele não tem o soro de super soldado e, infelizmente, ele não consegue se impor como capitão. Um ponto a ser comentado é que o ator Giancarlo Esposito foi desperdiçado. Ele foi adicionado ao filme, mas seu papel, infelizmente, é irrelevante. Parece que o contrataram apenas para colocar o nome dele no pôster. O que você mais vai sentir falta? A principal falha do filme é que ele não aprofunda o suficiente os desafios políticos que Sam Wilson deveria enfrentar como Capitão América. Filmes como Soldado Invernal usaram elementos da política global de forma mais inteligente, como a infiltração da Hydra na SHIELD e as questões éticas dos Hellcarriers. Já a Guerra Civil trouxe uma narrativa focada no impacto dos super-heróis no mundo real, o que torna mais uma continuação do Incrível Hulk de 2008 do que uma verdadeira história sobre o Sam Wilson. O vilão líder, por exemplo, poderia ter sido mais impactante, mas ele acaba no final sendo subaproveitado. Existem alguns problemas sérios com CGI e efeitos visuais. Muitas das cenas de luta corpo a corpo parecem lentas e desajeitadas. O CGI em algumas partes é ruim e o uso de tela verde é muito perceptível. Até mesmo algumas sequências de voo ficaram estranhas. O filme parece ter sofrido com muitas refilmagens. Algumas cenas e personagens parecem deslocados, como se fossem adicionados depois, sem muita conexão com o resto da trama. Mas o que você queria? Até porque tiveram 4 diretores nesse filme. Conclusão, o filme é sólido, mas não essencial dentro do MCU. Ele tem um grande momento de ação interessante e incrível, mas não atinge o nível dos melhores filmes do Capitão América. É um filme que pode ser mais aproveitado se você assistir sem grandes expectativas. Como eu falei, não assiste nada que talvez você se interesse em alguma coisa. Na minha opinião, a nota do filme é 6.9 de 10. Não chega a ser um 7, mas também não chega a ser um 6.8. Dentro da fase atual do MCU, ele é o melhor dos últimos filmes recentes. Mas isso não significa que ele é impactante. E ele, sinceramente, não chega nem perto dos melhores filmes do estúdio. E uma pergunta final. Você está animado para ver Capitão América Admirável Mundo Novo? Existe alguma ponta solta no MCU que você espera que seja resolvida? Comente aqui embaixo. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, manda para um amigo. Abraço e até a próxima.